apenas em brevíssimos minutos apresentar este livro, ou melhor, a gênese deste livro, a qual resultou de uma parceria que foi estabelecida com a representação da Comissão Europeia em Lisboa. Aqui há cerca de um ano fomos contatados pela União Europeia para que estabelecêssemos uma parceria para as nossas publicações, para uma divulgação conjunta. Foi celebrado um protocolo e este protocolo funcionou. Há muitos protocolos que não funcionam. Este funcionou. A primeira ideia que tivemos logo no início foi proceder à publicação de um livro que assinalasse o Ano Europeu da Cidadania e também, nas conversas que tivemos, o nome da Marina Costa Lobo para ser a coordenadora deste livro surgiu de imediato e pronto, aqui está o resultado, sobre o qual falarão melhor que eu, e agradeço muito a presença do Dr. Manuel Romano, representante da Comissão Europeia. Muito obrigado. Muito obrigado, muito rapidamente. Queria dizer que para nós foi um grande prazer fazer esta parceria, que este livro nos parece um produto de grande interesse sobre um tema onde já se começa a encontrar bastantes publicações, mas parece-me que isto é um balanço muito interessante no que se refere à situação em Portugal. Esta parceria para nós surge no Ano Europeu dos Cidadãos, é um ano em que o principal objetivo é comunicar melhor sobre os direitos dos cidadãos. A Comissão Europeia tem tido uma abordagem nos últimos anos, eu diria, uma abordagem pragmática do problema da cidadania. À parte da questão, digamos, das referências nos tratados, a Comissão tem feito consultas regulares aos cidadãos para saber que obstáculos eles sentem ao exercício dos direitos de cidadania e, com base nessas consultas, tem proposto conjuntos de medidas para eliminar esses obstáculos. Portanto, em 2010 foram 25 medidas, agora em 2013, de novo, 12 medidas para eliminar obstáculos concretos. Eu gostava apenas de dizer que, e acho que é impossível estar nesta sessão como representante de uma instituição europeia sem dizer isto, que tenho que cumprimentar a coordenadora deste evento em que estamos todos a participar, que foi ontem referido que é o maior evento de discussão de questões europeias que já se realizou em Portugal. Eu penso que é verdade. Portanto, trabalho na Comissão desde 1976, acho que nunca vi uma coisa assim, com esta participação, com esta diversidade de oradores, com este interesse. Acho que realmente foi uma excelente iniciativa e acho fantástico que isto seja feito por um organismo da sociedade civil e espero que isso seja um sinal portador de futuro para Portugal, porque Portugal precisa de uma sociedade civil que se interesse pelas questões importantes e a questão europeia é fundamental para Portugal. Muito obrigado. Obrigada, Manel. Bom dia. Bom dia a todos e a todas, já que falam em sociedade civil. Olá, muito bom dia. Obrigada por estarem aqui neste nosso segundo dia, Portugal Europeu e Agora. E agora vamos conhecer um bocadinho mais da Marina, a quem eu muito agradeço a confiança para transformar esta nossa sessão, que seria de uma apresentação, mais de uma conversa entre todos, até porque estão aqui praticamente, tirando duas pessoas, estão aqui os autores deste livro que a Marina Costa Lobo coordenou e que hoje nasce aqui para o público e que está ali à venda. Não sei se depois vamos ter sessões de autógrafos, mas podemos ter, acho que também faz parte, não é? Lança-se um livro, há autógrafos. A Marina Costa Lobo é investigadora auxiliar com habilitação em Ciência Política do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. É professora auxiliar convidada do ISCTE e UEL. Doutorou-se em Ciência Política pela Universidade de Oxford. Co-dirigiu o projeto de comportamento eleitoral, aliás, e atitudes políticas dos portugueses, portanto, não sei se teve muito trabalho ou não, já me vai explicar. Dirige um projeto sobre a personalização da política na Europa, financiado pela Fundação Ciência e Tecnologia. Tem vários livros e artigos publicados sobre as atitudes dos portugueses em relação à Europa, sobre o comportamento de voto, o funcionamento das instituições políticas em Portugal, isto sempre numa perspectiva comparada. Os restantes autores estão aqui, eu vou apresentá-los um a um, que vão também falar um pouco sobre cada um dos capítulos que escrevem e que assinam. Marina, parabéns. Eu já li o livro há umas semanas e, curiosamente, ia a caminho de Bruxelas e levantou-me aqui uma série de questões, nomeadamente, e nós já nos conhecíamos de outras conversas, a questão da atitude dos portugueses em relação à Europa, e pode parecer a pergunta mais óbvia, mas nesta sessão acho que faz sentido, é
Que atitude é esta, se nos sentimos realmente europeus? Marina, peraí. É o azul. Está gravando. Sim. Queria agradecer, então, em primeiro lugar, à Fundação Francisco Manuel dos Santos e à Comissão Europeia esta parceria que me permitiu a mim juntar um grupo de pessoas para tratar deste tema da cidadania europeia. E vou já responder à pergunta da Fernanda. Vamos seguir então este formato assim mais de moderação. Eu acho que é interessante perceber como é que os portugueses se sentem cidadãos europeus. À partida, quando se pergunta aos portugueses se eles se sentem cidadãos europeus, a maioria diz que sim. E portanto, estamos bastante próximos da média europeia. Mais de metade dos portugueses diz que sim, senhora, sente-se cidadão europeu. Mas depois, quando se escava um bocadinho mais e se pergunta sabe o que é que significa, que direitos e que deveres é que tem por ser cidadão europeu, a maior parte não faz ideia, não sabe o que é que isso quer dizer. E aí estamos completamente na cauda da Europa. Os restantes europeus, os do Norte, mas não só os do Norte, sabem o que é que são os seus direitos e os seus deveres, e os portugueses não sabem. E dizem-no, não sabem, não sei que direitos e que deveres é que isto comporta. E pior do que isso, a seguir pergunta-se, mas não sabe, gostaria de saber que direitos e deveres é que tem como cidadão europeu, e então aí é que é um desastre total. Não só não sabem, como também não querem saber. Portanto, eu presumo que as vendas deste livro não vão ser muito altas, mas há sempre uns poucos que se interessam. Isto é uma campanha. Mas é curioso, porque, por exemplo, nós estamos com os búlgaros em termos de informação, estamos com os búlgaros em termos de falta de confiança sobre o que nós pensamos saber sobre os direitos e os deveres de cidadania, mas depois os búlgaros, muito se calhar educadamente, 70% diz, não, mas eu gostaria de saber mais, e os portugueses, só 30% é que têm essa delicadeza, portanto, estão-se completamente nas tintas. Mas isso... Não, dizem, não sei, mas também não quer saber. O que é que está por trás disso e que também eu acho que é importante perceber? Quando nós vamos ver, então, o usufruto dos direitos de cidadania, nomeadamente, o que é que são os direitos de cidadania, o que é que a União Europeia nos trouxe de direitos de cidadania? Trouxe-nos, por exemplo, mobilidade, trouxe-nos a capacidade de trabalhar noutros países, trouxe-nos a capacidade de estudar noutros países, trouxe-nos a capacidade de usufruir serviços, e os portugueses são das sociedades que menos interagem com os outros países europeus. Os cidadãos portugueses não viajam, os cidadãos portugueses, portanto, em comparação com os países, com a média dos países europeus, não viajam, não conhecem estrangeiros europeus, não leem jornais noutra língua e não leem jornais europeus. Aliás, não leem jornais em Portugal, mas pronto, também não leem jornais. Exatamente. E isto, portanto, está por trás disto uma enorme diferença socioeconómica que existe em relação à média europeia, que se tem vindo a agravar, e, portanto, nós dizemos que sentimos cidadãos europeus, mas depois por trás disto há um enorme vazio de informação que está ligado a uma incapacidade de usufruir dos direitos de cidadania que a Europa oferece e que são, apesar de tudo, alguns. Mas é curioso, Marina, porque de facto falamos, e o título do livro representa todo o trabalho de coordenação que teve com estes autores que estão aqui hoje presentes, Portugal e a Europa, e não Portugal na Europa, a questão das novas cidadanias, e remete-me para a questão de, nós tivemos, como todos sabem, tantos anos de ditadura em que a palavra cidadania nem sequer devia existir, não é verdade? Eu não me lembro, mas duvido que fosse pelo menos muito posta em prática. Mas a minha pergunta é, nos últimos 20 anos, sobretudo a questão da adesão, a pertença à União Europeia, modificou a perspectiva que nós temos dos nossos próprios direitos de cidadania, do uso que nós temos nesses direitos de cidadania, porque há um capítulo muito interessante sobre aquela do I don't care, eu não quero saber, não é? E uma das formas em que isso se materializa, esse não quer saber, é não votando. Portanto,
Essa será, digamos que, a primeira leitura mais óbvia, mais imediata, mais palpável. As pessoas não votam logo, estão quase, não é? É muito curioso, Marina, porque a minha filha fez finalmente 18 anos e a primeira coisa que ela me perguntou foi: já posso votar? Não foi já posso tirar a carta, porque isso ela já parte do princípio que sim, já posso votar. Aproveite isso, porque não é bastante raro. Pois, mas e ela recebeu a semana passada o cartão de eleitor e ficou assim a olhar, tipo, isto é só um papel. Pensava que tinha de ser um cartão, mas isso não te preocupes, que agora quando fizeres o cartão de cidadão a coisa é mais pomposa, mas é um papelito agora que já não é, como, não tem o símbolo da República. Pegando na questão do título, de facto, a ideia deste livro não é apenas a discussão sobre a cidadania europeia de que eu falei agora um bocadinho. A ideia do livro é olhar para a cidadania do ponto de vista português e de como a pertença à União Europeia mudou a forma como os portugueses se sentem cidadãos aqui e na Europa. E foi isso que eu tentei fazer, convidando um conjunto de pessoas que eu... Digo-vos uma coisa, eu acabei de conhecer pessoalmente o João Peixoto, que nunca nos tínhamos visto. Portanto, isto foi tudo feito por e-mail. Não tudo, tivemos uma reunião. Mas, de facto, funcionou muito, muito bem, porque eu escolhi pessoas que são especialistas em cada uma das áreas que eu identifiquei. Então, qual é a lógica do livro? A lógica do livro é que segue o sociólogo T.H. Marshall, que identificou 3 dimensões principais de cidadania: a dimensão cívica, a dimensão política e a dimensão social. E, portanto, na lógica de Marshall há uma continuidade histórica de aquisição desses direitos. Primeiro vêm os direitos cívicos, portanto, nas democracias mais antigas e mais consolidadas, primeiro vêm os direitos cívicos, depois os direitos políticos, que gradualmente se vão autonomizando dos direitos cívicos, e depois esses direitos políticos que se universalizam geram direitos sociais e cada vez mais, que se consolidam cada vez mais. E, portanto, eu convidei a pessoas para escrever um capítulo sobre cada um destes direitos. Eu escrevi o capítulo sobre a cidadania política e os direitos políticos, e depois há mais 3 capítulos que são transversais e que são sobre grupos sociais particularmente importantes do ponto de vista da aquisição desses direitos mais recentemente. Primeiro são as mulheres. A Sofia Abui não está cá, infelizmente. Mas ela escreveu o capítulo sobre a questão das mulheres e os direitos cívicos, sociais e políticos e como é que eles são exercidos, antes e depois da adesão à União Europeia. O segundo, os imigrantes. João Peixoto escreve o capítulo dos imigrantes. Portugal, fomos imigrantes e agora somos novamente imigrantes, mas pronto, a questão é sobre a integração dos imigrantes. E finalmente um último capítulo sobre valores culturais que o João Pedro Jorge escreveu e que eu... E eu queria dizer o seguinte: eu inspirei-me um bocadinho num livro do António Barreto, em que a situação social em Portugal, que foi escrita em 96 e que eu gostei muitíssimo. Porquê? Porque é um livro com muita estatística, é um livro sobre a evolução social de Portugal nos últimos anos, com um capítulo do José Silva Lopes muito, muito interessante e muito bom, mas depois tinha um capítulo da Maria Filomena Mónica, que muitos de vós se calhar lembram-se, vocês lembram-se, que era um capítulo sobre os valores que tinham marcado a mudança social daquela época. E eu queria captar um bocadinho isso também, porque eu acho que Portugal mudou muitíssimo quando se fala de cidadania e quando se fala da maneira como nós vivemos enquanto cidadãos. Realmente há uma enorme mudança que as estatísticas muitas vezes... Quer dizer, eu acho que para investigadores sociais as estatísticas fazem-nos sonhar, mas é uma raridade. Então eu trouxe o João Pedro Jorge para, no fundo, fazer esta tradução em valores. Leitura de estatísticas para valores. E eu recomendo todos os capítulos, mas gostei, acho que isto é uma novidade do livro, sendo um livro científico, tem esta dimensão cultural que me parece que é bastante complementar e bem conseguida em relação a outros livros. Eu só queria dizer uma ideia, antes de dar a palavra aos autores, que eu acho que era um bocado o objetivo da Fernanda, que é o seguinte: o que eu otimisticamente concluí, ou disse na introdução do livro, é que os portugueses adquiriram um conjunto de direitos de cidadania em simultâneo. Quer dizer, nós tínhamos direitos cívicos, sociais e até políticos no Estado Novo, mas eles eram muito parciais e, portanto, o 25 de Abril
foi uma revolução nesse sentido também. E houve uma automática concessão imediata ou muito rápida de todos os tipos de direitos. Em vez de ser, como o Marshall dizia, algo que ocorre na história assim linearmente, foi tudo de uma vez praticamente. Só que isso em grande medida ficou no papel, até ao momento da europeização e da nossa entrada na União Europeia, que serviu em larga medida para consolidar o Estado. Neste momento isso já não é bem assim, mas a história da europeização, a partir de 86 até 2000, é uma história de consolidação muito grande do Estado Nacional, que serviu para concretizar direitos que estavam no papel desde os anos 70, mas que em larga medida os portugueses não viviam, e portanto a Europa acabou por consolidar a cidadania nacional de uma forma muito forte, parece-me. Tendo colocado desafios importantes também por outras razões, mas isso eu agora se calhar calava-me. Não, tens à vontade. Depois posso falar alguma coisa sobre as questões políticas, mas sim, até porque há aqui calhar... uma série de exato, a questão da síntese é obrigatória nas nossas sessões, até porque há outras coisas a acontecer. Teremos também a hipótese de daqui partirmos para outros cafés, outras conversas, outras discussões. A parte boa desta passagem, de estarmos aqui no lugar de passagem, é que as pessoas vão entrando e vão ficando. Já reparou que de repente a sala encheu. E curiosamente, como diz a Marina muito bem, estão aqui os autores. Queria só fazer um parênteses que não tem nada a ver com isto, mas tem a ver com o sítio onde estamos. E para quem gosta de estatísticas, eu aprendi a gostar de estatísticas por culpa da Pordata. Eu não gostava, eu sou uma pessoa das letras e para mim números e estatísticas era uma coisa que me obrigavam a saber por questões profissionais. Mas a Pordata, e ontem o António Barreto fez o favor de mostrar que há uma aplicação fantástica para o iPhone e para o iPad, onde podemos ver tudo que é. Portanto, quem tiver um desses smartphones e tiver interesse por descobrem-se coisas realmente interessantes. E obrigado, ontem estive imenso tempo a vasculhar a aplicação e está muito bem feita. E, portanto, para sabermos, curiosamente, se quisermos quantificar muito do que vai ser dito aqui, é só abrir a aplicação ou o site da Pordata, e obrigada por Pordata estar também nestes encontros. O capítulo da Patrícia Jerónimo e do Martin Vick analisa a evolução da noção de cidadania e dá-nos também uma perspectiva da forma como esta noção se tem vindo a definir em Portugal e na União Europeia. Os autores estão aqui connosco. Eu vou ter de pedir, para facilitar a vida aos nossos colegas câmaras, tem um micro de sala? Então é mais fácil. E eu não sei se os nossos colegas câmaras conseguem ver bem a Patrícia, porque nós estamos a transmitir em direto. Olá, Patrícia, olá, bom dia. Muito bom dia, obrigada. Só uma nota, a Patrícia Jerónimo é professora auxiliar na Escola de Direito da Universidade do Minho, e a Martin Vink, é assim que se diz o seu nome? Hopefully. É professor associado no Departamento de Ciência Política da Universidade de Maastricht, nos Países Baixos. Patrícia, falando um bocadinho então sobre, e um bocadinho na senda do que a Marina disse, todos os capítulos são muito curiosos. Eu trabalho há mais de 8 anos em questões de sociedade civil e aprendi imenso com o vosso livro, portanto, muito obrigada. O conceito de cidadania, de facto, parece que está esbatido pelas boas razões e depois parece que fica assim um fantasma, um ser etéreo pelas piores razões. Sim, eu penso que a nossa preocupação foi, sobretudo, pôr um pouco os pontos nos is. Há discussões interessantíssimas sobre a cidadania, enfim, no mundo académico, nos debates políticos e jornalísticos. A verdade é que depois não se percebe muito bem de que é que estamos a falar quando falamos em cidadania. E, portanto, a nossa preocupação principal foi responder a essa questão, em termos muito práticos, e depois dizer quem são os cidadãos, no plano nacional, português e depois ao nível da União Europeia, e que direitos, que vantagens é que advêm para as pessoas da cidadania. Enfim, procurámos, portanto, debater isto, ou responder a estas questões de forma o mais direta e simples e acessível possível, sem, no entanto, deixar de fazer referências a esses tais debates interessantíssimos que têm mantido. Quanto à questão de saber quem são os cidadãos, o principal debate tem-se relacionado com o acesso à cidadania e aos direitos de cidadania por parte de pessoas que não pertencem à comunidade nacional, nomeadamente os direitos reconhecidos, portanto, aos estrangeiros residentes e também o próprio acesso à nacionalidade por parte dos estrangeiros residentes, ao cabo de um período de residência.
e depois o alargamento dos direitos de cidadania e o tratamento dos direitos de cidadania como direitos humanos, não é? Que é outra questão muito debatida e, enfim, tem sido muito defendido na doutrina e, enfim, os ativistas dos direitos humanos, de que realmente a cidadania deveria desaparecer porque todos somos seres humanos, todos temos dignidade, ou pelo menos assim dizem, não é? E, portanto, não faria sentido estar a distinguir as pessoas consoante o lugar onde nasceram e, portanto, o lugar, enfim, de que em princípio terão a nacionalidade. E, portanto, fundamentalmente foram estas as questões que nós tentámos tratar no nosso capítulo. Um capítulo, então, que é assinado aqui a quatro mãos. Há também um capítulo também a quatro mãos, do Luís Maia e do Luís Bernardo. O Luís Bernardo está connosco, olá, bom dia, que nos dá conta da evolução dos direitos sociais de cidadania. O Estado tem sido um ator central, não é? A legislar e a aplicar. Só uma nota em relação à biografia do Luís Bernardo. É doutorando no programa de doutoramento em Sociologia da Universidade de Humboldt, em Berlim. Olá, Luís, bom dia. Bom dia. Muito obrigado pelo convite à Marina para escrever este capítulo, em que autorico o Luís Mac, não pode estar aqui porque ainda está noutro painel sobre a Europa e a Ásia. O capítulo foi desafiante, porque, como foi referido, nós ativemos bastante à ideia do T.H. Marshall, da evolução dos direitos de cidadania, e, no fundo, nós estamos exploramos no fundo, o culminar desses direitos, os direitos sociais, a aquisição de direitos sociais, e Portugal tem uma, pela Revolução, pelo seu contexto revolucionário e pós-revolucionário, tem uma questão bastante importante, que é quase a confluência entre a pertença que os portugueses sentem face ao regime democrático, porque o associam à aquisição de direitos sociais. E isto é muito importante para compreendermos hoje, ainda por cima no contexto altamente fluido em que vivemos, de configuração e reconfiguração e de composição até de direitos sociais que entendemos ou podemos entender como adquiridos ou potencialmente adquiridos, e o que nós procurámos fazer foi precisamente explorar a evolução desses direitos sociais, os direitos sociais mais tradicionais, e também os novos direitos sociais que surgem associados a mudanças na sociedade portuguesa, que hoje é uma sociedade, apesar de considerarmos, acho eu, coletivamente continuarmos a considerar a sociedade portuguesa como uma sociedade pouco avançada e pouco desenvolvida, não o é de facto. Mesmo se olharmos para a Europa, a 28, atualmente, não é de todo uma sociedade pouco desenvolvida ou uma sociedade atrasada, se usarmos um vocabulário muito carregado. E aquilo que nós procurámos fazer foi precisamente olhar para essas mutações, se quisermos até uma evolução progressiva rumo a um regime de direitos sociais muito inclusivo. A Constituição Portuguesa, aliás, é peculiar nesse aspecto, porque é uma das mais detalhadas, se não é mesmo a mais detalhada do mundo na especificação dos direitos sociais que são adstritos a cada cidadão e a cada cidadã, cada vez mais, felizmente. E também procuramos depois fornecer algumas indicações quantitativas a respeito por exemplo, do peso das transferências sociais no Orçamento Geral do Estado. Também isso é uma componente bastante importante, e depois também procuramos, e houve essa foi uma parte da minha responsabilidade, também procurámos fazer uma associação entre a participação cívica e a dimensão social da cidadania, que é algo que, apesar de estar plasmado no capítulo, ainda é um nexo que ainda não está totalmente claro para nós, mas é importante também por causa do papel da sociedade civil na provisão de direitos sociais, que não é uma particularidade portuguesa, mas é muito importante, porque, por exemplo, o sistema de segurança social em Portugal também vive muito a provisão de bens sociais por exemplo, IPSS, e essa é uma dimensão bastante importante. E, portanto, no fundo, nós procuramos explorar essa ligação mais ou menos umbilical entre democracia e direitos sociais em Portugal, e tentámos dar algumas pistas no sentido de vermos como é que no futuro próximo, a médio prazo, esses direitos sociais podem mudar, podem desaparecer até, e no fundo foi isso que procuramos fazer.
e com 2 grupos, diria, mais específicos, não é? Já aqui falamos da questão da Sofia Abinho não poder estar cá, mas a questão das mulheres e dos imigrantes, quase como grupos que têm vindo a crescer, felizmente, no usufruto dos seus próprios direitos, todos eles, porque até então eram, não sendo minorias, pelo menos as mulheres, acho que não é? Mas que, acima de tudo, eram quase tratadas como, não, durante muitos anos, tratadas como tal, não é? E, portanto, sem qualquer tipo de direito cívico, social ou político. Ao lado, o João Peixoto. Olá, João, muito bom dia, que de facto... Olá, bom dia. Que é professor associado no Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa e tem vindo a trabalhar, sobretudo, e a investigar as migrações, a demografia e a sociologia económica. E, João, acredito que, ao olhar para esta questão, sobretudo a questão dos migrantes, não é? Porque também temos de olhar para Portugal enquanto imigrante e não apenas enquanto país que recebe emigrantes, não é? Há imigrantes, aliás, e país que exporta emigrantes, às vezes há esta confusão, mas por isso é que eu prefiro falar de migrantes, não é? Andam para cá, para lá e por aí fora. Sejam da Europa, sejam fora da Europa. E os direitos de cidadania dos imigrantes, portanto, aqueles que vêm de fora para dentro, se contextualizarmos com fronteiras, têm vindo, pelo menos estamos em índices internacionais analisados de uma forma muito positiva, Portugal, não é? Pelo menos agora, não é? No século XXI. Bom dia. Primeiro, obrigado à Marina pelo convite para escrever este capítulo. O capítulo é, de facto, sobre um conjunto de novos cidadãos europeus, que são os não-europeus, os estrangeiros não-europeus que têm chegado à Europa, neste caso a Portugal, e o conjunto de direitos que eles foram adquirindo em Portugal ao longo das últimas décadas. Bem sei que nós temos essa dualidade de movimentos, mas o capítulo concentrou-se nas entradas de estrangeiros e nos direitos que eles foram ganhando. Também neste aspecto, julgo que os paradoxos da sociedade portuguesa ficam bem evidentes, porque alguns dos aspectos que são salientados no capítulo mostram o melhor do que somos capazes, e noutra parte do capítulo vê-se o lado mau disto tudo. O que é que foi o lado bom dos direitos que os imigrantes estrangeiros foram adquiridos nas últimas décadas? Temos estado claramente acima dos padrões europeus nesta área, em parte graças aos padrões constitucionais, os direitos sociais que todos os portugueses, todos temos direito, os estrangeiros em Portugal também têm direito por via constitucional, mas em matéria de políticas de integração de imigrantes temos desenhado as políticas mais avançadas de toda a Europa, o que tem sido repetidamente reconhecido por académicos, políticos, em várias áreas, direitos a nível de nacionalidade, de mercado de trabalho, de saúde, educação, etc. Direitos à conquista da cidadania cívica, porque os imigrantes irregulares, mediante certas condições, podem conquistar rapidamente a cidadania cívica, a sua regularidade. Tem existido um notável consenso político entre os principais partidos nesta área, tem sido uma área que não é de política baixa, é de política bem feita. Estes são os lados bons de tudo isto. O que é que tem corrido mal? O que é que tem corrido mal na integração dos direitos dos imigrantes? Primeiro, é bom não esquecer, e em vários painéis isso tem sido lembrado, que nós continuamos a ser dos países mais desiguais da Europa. Acontece que os imigrantes estrangeiros são os mais desiguais dos desiguais. Isto é, a falta de direitos que os imigrantes em Portugal têm, muitas vezes não decorre da legislação ou da Constituição, decorre da posição social que ocupam, que, como todos sabemos, não é uma posição privilegiada. Deste ponto de vista, eles têm muitos direitos cívicos, muitos direitos políticos, mais do que a média dos estrangeiros na Europa. Os direitos sociais é que são escassos, não porque sejam estrangeiros, mas porque ocupam a posição social errada. Para concluir, diria que o outro problema dos imigrantes estrangeiros é o mesmo problema dos portugueses, é que não querem saber. Isto é, podem votar, mas não votam, podem se inscrever eleitoralmente, mas não se inscrevem eleitoralmente. Desse ponto de vista, integraram-se bastante bem na sociedade portuguesa. Costuma dizer-se que os vícios apanham-se mais depressa do que as virtudes, não é? Muito bem, João, muito obrigada. E falta-nos um outro João que está do outro lado. Olá, bom dia. E a Marina já deu nota de como é que este capítulo do João Pedro Jorge analisa as estatísticas, não é verdade?
devemos ser os dois que não ligamos muito às estatísticas, não é verdade, João? João Pedro Jorge é doutorado em Sociologia da Cultura e foi professor na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e tem uma série de livros publicados e desta vez foi convidado pela Marina para olhar para esta questão da evolução da cidadania em Portugal de um ponto de vista cultural, com o recurso àquilo que eu acho que é mais tentador do ponto de vista de uma jornalista, não é? Que é muita imprensa daquilo que é feito, daquilo que é produzido, daquilo que é lido, de muita mediocridade, diga-se passagem, não é, João? Isso também dá uma certa graça ao seu capítulo, as tendências, as mudanças sociais, etc. Portanto, no fundo, perceber como é que estas últimas 4 décadas nós temos vivido lado a lado com umas estatísticas que parece que diziam uma coisa e uma atitude portuguesa que parece que diz outra. Olá, João. Olá, bom dia. Em primeiro lugar, gostava de agradecer à Marina por me ter convidado também para participar neste livro. Depois queria também confirmar que no primeiro telefonema... É para sairmos, mas essa acabou. Portanto, o trabalho de casa... Só um bocadinho, João, só um bocadinho. Ainda bem que temos uma ambulância do INEM lá fora, porque isto... Bem, não é para saírem, só mais um bocadinho que a assessora já dá os trabalhos de casa. Vamos lá, João. Bom, como estava a dizer, queria também confirmar aquilo que a Marina disse, que foi no primeiro telefonema que ela me fez para este convite, que sugeriu-me como modelo para a escrita deste capítulo esse tal texto da Maria Filomena Mónica no livro A Situação Social em Portugal, para este livro. A mim pareceu-me uma excelente ideia, porque esse capítulo da Maria Filomena Mónica tem 2 grandes qualidades para mim. Por um lado, o ritmo narrativo, que me parece que é um ritmo empolgante, e eu tentei, de alguma forma, captar e reproduzir um pouco esse ritmo narrativo. E depois, por outro lado, pela própria concepção de cultura que a Maria Filomónica apresenta ali. Não é? O meu capítulo chama-se Mutações e Persistências na Cultura Portuguesa, e é aqui, nesta ideia de cultura, como eu dizia, que também eu revejo-me na concepção de cultura que a Maria Filomena Mónica apresenta, que é, para mim, a cultura não remete apenas para aquelas áreas da vida social que cultivam o espírito, entre aspas, ou seja, aquilo a que nós denominamos alta cultura, literatura, belas artes, cinema, música, etc., por oposição a uma dita cultura popular que seria menos legítima. Não é? Eu não me revejo numa concepção de cultura neste sentido restrito da cultura, revejo mais numa concepção mais antropológica da cultura, que inclui todas estas dimensões da área social, as tais que cultivam o espírito, mas incluem muitas outras dimensões, como sejam as mentalidades, os hábitos, os costumes, as crenças, os valores, os modelos de comportamento, a própria modelação da paisagem, as estruturas viárias e urbanísticas, por exemplo, até o fabrico de instrumentos de trabalho e de lazer. Tudo isso me parece que deve ser incluído numa concepção de cultura neste sentido antropológico. Depois, no capítulo que eu procurei fazer, sobretudo, é, por um lado, numa primeira parte, perceber que país era o nosso quando Portugal entrou para a então Comunidade Económica Europeia, e depois, numa segunda parte, tentar perceber qual é que foi o impacto da integração de Portugal em termos sociais e culturais, ou seja, em termos de modelos de comportamento, em termos de valores, em termos de crenças, hábitos, costumes, etc. e por aí fora. E é isto. Muito obrigada. Obrigada. Marina, voltando a si, até porque coordenou todos estes textos que lhe iam chegando, acredita que, e o João, ou o Luís falou-me das desigualdades, Luís, e saiu há pouquíssimo tempo a notícia de que estamos à beira, não é, de nos tornarmos um país onde as desigualdades vão crescer cada vez mais. É claro que estamos a falar de um ponto de vista económico acima de tudo, mas nós sabemos que, apesar do direito de cidadania não, graças a Deus, não advir da nossa capacidade económica, e isso também nota no livro, não é? Porque não tem a ver com o nosso poder económico, tem a ver com sermos cidadãos, ou seres humanos, neste caso. Tenho um pouco de receio que todo este ambiente que temos agora à nossa volta implique
uma percepção errada daquilo que é realmente a nossa cidadania, o nosso direito de cidadania? Ou seja, que as pessoas pensem que por ter menos acesso a determinados bens possam de repente achar que têm também menos direitos? Isso é de facto assim, quer dizer, eu disse que a minha perspectiva era relativamente otimista e é de que a entrada na União Europeia, a europeização, durante um longo período serviu para consolidar o Estado e ao consolidar o Estado consolidou um conjunto de direitos de cidadania, nomeadamente cívicos, mas também sociais. Não tanto políticos, porque os direitos políticos têm que ser exercidos e aí já é mais complicado porque depende da capacidade individual de cada um e, como nós sabemos, aí há problemas do ponto de vista da sociedade portuguesa porque há pouca mobilização. É evidente que a divergência económica no contexto europeu não ajuda a uma consolidação destes direitos que nós tínhamos mais ou menos dado por adquiridos ao longo dos últimos anos. O que é que acontece? Eu acho que isto, apesar de tudo, portanto, acho que as perspectivas não são boas, claramente, mas há aqui uma oportunidade e é um pouco aquilo que eu tento discutir no meu capítulo, que é de que, apesar de tudo, como Portugal, e o Luís Bernardo eu acho que tem razão, quer dizer, nós atingimos um patamar de desenvolvimento que já permite e quase que obriga a que haja uma participação política mais ativa para pensar o que é que nós queremos de Portugal. E quer dizer, estamos aqui um bocadinho a tentar fazer isso, não é? Com menos pergunta recursos, do nosso encontro, e agora, não é? Exato. Tendo em conta a situação em que nós estamos e tendo em conta os direitos que nós temos e o capital humano que nós temos e que nós adquirimos, o que é que nós podemos fazer em termos de organização como sociedade civil para tentar melhorar a forma como se vive em Portugal, do ponto de vista dos valores, do ponto de vista da cidadania. E acho que isso é um desafio interessante. Obrigada. Como sempre, em todas as nossas sessões, impõe-se o diálogo e a participação e, portanto, temos alguns minutos para perguntas e respostas por parte de qualquer um dos autores aqui presentes. É só levantar a mão, já sabem como é que funciona. Temos um aqui que eu sei que é imigrante, que já ontem ouvi, aliás, já o ano passado, eu lembro-me de si do ano passado. Não sei se está-me a ouvir, não está? Ok. Eu peguei aqui em duas notas de tudo o que se disse e queria pegar nelas e de forma dicotómica fazer uma pergunta. A Fernanda Freitas perguntou se os portugueses têm a noção dos seus direitos e dos seus deveres. Eu diria que não totalmente. Os portugueses conhecem maioritariamente os seus direitos e não querem ou não conhecem os seus deveres. Esquecem-se que por detrás de um direito há sempre um dever. A Fernanda também disse, ao apresentar a Marina Costa Lobo, que ela conduziu o processo de comportamento eleitoral e de voto. Era aqui que eu queria pegar para fazer a minha pergunta. Eu sou imigrante na Suíça há 8 anos. Nas últimas eleições presidenciais, o direito ao voto pode ser exercido a nível de correspondência ou presencial. Eu faço questão de ir sempre ao meu consulado, que é o consulado de Zurique, votar. Nas últimas eleições presidenciais eu fui votar às 4 da tarde, faltava 1 hora para o fecho das urnas. De 80 mil imigrantes inscritos, votantes em Zurique, o meu voto e o voto da minha esposa foi o número 78 e 79. Isso demonstra o quanto as pessoas estão afastadas do dever de voto. A minha pergunta era que nós que estamos aqui, numa afirmação de cidadania e de cidadãos interessados, não deveríamos ser, quando o encontro terminasse, embaixadores da cidadania junto das pessoas que estão à nossa volta. Obrigada. Isto não são perguntas fáceis. E temos aqui mais um pedido de pergunta. Fazíamos as duas, até porque eu sei que há muita gente interessada na ação do Anthony Beaver, que vai começar a... Exatamente, eu também. Bem, boa tarde. É assim, eu não era propriamente uma pergunta, mas era para contestar ali uma coisa que a Marina disse. É o seguinte, eu dou aulas numa universidade da terceira idade, vai para 7 anos, e a minha preocupação foi exatamente a história da cidadania, quer a nível da cidadania portuguesa, de Portugal,
quer a nível da cidadania europeia. E acontece que esta Universidade de Terceira Idade é partilhada pela Junta de Freguesia, eu posso dizer qual é, a Freguesia do Lumiar, uma das maiores freguesias aqui de Lisboa, e, curiosamente, a população-alvo tem habilitações académicas acima do antigo 7º ano e do atual 12º. O início, o grupo etário é acima dos 55 anos, portanto, isto para dizer que é uma população esclarecida, no mundo do trabalho privado, poucos são funcionários públicos, não tem nada a ver com isso, eu sou funcionária pública e aposentada neste momento. Pronto. E conclusão, para espanto meu, eu comecei pela cidadania portuguesa. O desconhecimento da nossa Constituição era total. Para alguns ministros também, não é? Pronto. Eu fiquei constrangida, porque, caramba, pessoas esclarecidas, etc. Pronto. Depois, entretanto, dá-se 2007 a cimeira da comunidade e a assinatura do Tratado de Lisboa, e eu mudei a agulha, deixei de falar na cidadania portuguesa, já tinha 2 ou 3 anos da Constituição e dos direitos de deveres na Constituição, etc. Passei para a cidadania europeia. Agora, contrariamente ao que há bocado estava a falar, eu concordo perfeitamente que a cidadania tem que ser vista sob esses 3 polos, portanto, o cívico, aliás, a minha preocupação era cívica, sobretudo, porque infelizmente, e depois política e social. Acontece que ninguém se considerava cidadão europeu. Aliás, a União Europeia era desconhecida em 2007, se não fosse a cimeira, e digo, quer dizer, isto é uma coisa muito parcial o que eu estou a falar, porque não conheço. Sim, é empírico, é o seu conhecimento da sua digamos universidade. Que esta amostra ali do Lumiar é um bocado... Pode ser um bocadinho reflexo realmente daquilo, importante. muito bem. E curiosamente também, a minha formação não é nada disto, eu sou de gestão, a maneira que me tive neste mundo, e a conclusão, eu ia à internet à procura de sites que me esclarecessem mais sobre a União Europeia, era zero. Olha, cá 11 mil, segundo o que eu sei, as últimas contas, são 11 mil sites com informação útil. Ok, olha que os únicos sites que me davam alguma informação eram os sites brasileiros, sobre Portugal. Era uma coisa que me espantava e eu ficava, pronto, um bocado... Vou-lhe pedir, só para concluir, porque temos uma sessão agora ao meio-dia. Mas para dizer que não havia muito interesse daquela camada etária acima dos 55 anos, portanto, quando talvez esta parte mais jovem tenham interesse em serem cidadãos europeus, mas este grupo mais velho não se insere como cidadão europeu. Conforme há bocado estava a dizer, não sei se confirma, mas pronto, isto é... E só queria terminar o seguinte, bem-haja o vosso livro, e mais, agradecer a que vocês publicitassem mesmo esse livro de uma maneira, não sei, pelos médias, seja lá como for, porque é uma maneira de chegar à informação que, infelizmente, a comunicação continua a não chegar. E de uma forma muito simples, até porque a nível posso dizer que a nível da própria escrita, os autores tiveram todos a amabilidade de transformar um discurso que podia ser muito científico e hermético em textos de muito simples apreensão e com muita matéria. Marina, desculpa, vou só pedir o comentário à Marina. Precisa do microfone. Em relação a... Aqui nesta última questão, sou coautora dos relatórios do Eurobarómetro já há vários anos e, de facto, o desinteresse pelos temas europeus é grande, é generalizado, a par de um grande entusiasmo em relação à Europa, enquanto a Europa deu dinheiro, que agora também está a desaparecer porque a Europa deixou de dar dinheiro. Portanto, essa é, assim, muito cruamente, é essa o retrato. E em relação a quando imigramos... Por acaso é curioso, porque Portugal também é dos países que deu mais direitos aos imigrantes para votar, para participar politicamente. Isto é uma história engraçada, mas que não vale a pena estar a contar aqui, mas tem a ver um bocadinho com as expectativas sobre o voto dos imigrantes na transição, etc. Depois o que acontece é que tem havido esses direitos maximalistas que foram dados acabaram por nunca ser exercidos do ponto de vista das legislativas. Há uma enorme... E depois agora, muito recentemente, também sempre houve a dúvida sobre se deviam dar os direitos para as eleições presidenciais, concretizaram, e também, portanto, eu sei que é assim,
E mais, é um bocadinho, quer dizer, os imigrantes tornaram-se portugueses, imediatamente não participam. E os emigrantes nunca deixaram de o ser, continuam a ser portugueses porque também não participam. Portanto, a gaiola dourada devia ter uma parte em que eles falavam sobre porque é que não iam votar. O Ruben logo à tarde vai estar muito feliz porque é a pessoa mais falada em todos os encontros. Exato. Qualquer pessoa, toda a gente fala da gaiola dourada. Mais grave que isto, acho que é ainda nós sermos apelidados quase de estúpidos por fazer 150 km e votar. Mas isso é como as pessoas que moram em Lisboa e são do Porto. É exatamente a mesma coisa. Manel, quer dar o site da Comissão Europeia da representação em Portugal? Que é ótimo. Não, eu queria dizer que há imensa informação sobre a União Europeia. Aliás, nos vossos saquinhos há imensa informação. Se calhar, os saquinhos têm imensa informação. Se calhar até o problema é excesso de informação. A questão, obviamente, se as pessoas não chegam à informação é porque a forma de a comunicar não é mais eficaz, não é por falta de informação. O portal da União Europeia é, tanto quanto sei, o maior portal do mundo. Quer dizer, tem uma quantidade de informação colossal. O problema realmente é as pessoas encontrarem, e isso é um trabalho que todos nós temos que fazer. E é para isso que estes encontros também servem. Mas em 2007, havia esta referência em 2007. Tá bem. Sim, a comunicação social. Mas a culpa não é só da comunicação social. Tenho que defender aqui a minha dama. Muito obrigada por terem participado e até já. Bom encontro.